Olá, tudo bem, tripulação? Meu sempre alerta, bons ventos a todos vocês, muito bom tê-los novamente aqui comigo. Hoje nós vamos fazer dicas a bordo sobre orientação sem bússola, e isso está previsto na programação escoteira, na progressão escoteira, no nosso manual de rumo e travessia do ramo escoteiro, guia de aventura escoteira, lá na página 88. Nós vamos tentar falar com vocês sobre algum desses métodos que são sugeridos aqui para que os chefes abordem com os nossos escoteiros e para que você, escoteiro, por si só, já possa ir se adiantando e aprendendo, porque são muito fáceis de verdade, você vai ver, ok? Então, sejam muito bem-vindos a bordo, dicas a bordo de número 11, orientação sem bússola. Pelo sol, pelo relógio e por sombra. São os temas que nós vamos abordar no dia de hoje. Espero que você goste. Se você já está inscrito, não esquece de deixar um joinha aí no vídeo de hoje. Se você ainda não está inscrito, vai lá, se inscreve, aperta o sininho para que você seja notificado dos novos vídeos que a gente está promovendo para vocês, tá bom? Volto a lembrar que esses vídeos, eles não são, de forma alguma, possuem a pretensão de encerrar ou esgotar os assuntos que a gente aborda aqui. Na verdade, são dicas abordadas de forma bastante superficial para que tanto a nossa chefia como os nossos próprios jovens, eles possam tomar a iniciativa da sua própria desenvolvimento, tá bom? Então, espero que todos vocês gostem. Sempre alerta. Bons ventos. Assim, para nós iniciarmos a conversa a respeito de orientação sem bússola, é muito necessário que todos nós saibamos os pontos cardeais, não é? Norte, sul, leste, oeste, que são os cardeais. Os colaterais são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E creio que de início de conversa aqui para essas dicas a bordo do dia de hoje irá bastar. Então, só para relembrarmos, veja, nós temos que os pontos cardeais são norte, sul, leste. Em algumas cartas você vai encontrar a letra E de eco. E oeste, em algumas cartas você encontrará W de whisky. Ok? November, Sierra, Lima, Oscar. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste, para onde todo mundo gosta de ir passar férias no Brasil, por conta do sol, do tempo bom. Nós temos o estado, a região onde o nosso estado se localiza, sudeste. Nós temos sudoeste, sul e oeste. O norte e o sul são mais fortes do que o leste e do que o oeste. Então, nordeste, sueste ou sudeste, suoeste ou sudoeste, noroeste, ok? Sudoeste é de onde vem o vento que a gente nunca gosta. Normalmente, ventos vindo aqui de sudoeste no nosso país, eles vêm carregados de chuva, ventos fortes, tempestade. E o noroeste é uma direção tranquila. Dá problema quando você está na Antártica. Os ventos de noroeste lá são os ventos que estão vindo do Pacífico, eles também vêm carregados de chuva. Mas não é o nosso caso aqui agora, tá bom? Então, ora, nós temos que saber que o Sol nasce no leste. Então, se nós estamos numa região, nós vimos o Sol nascer, nós marcamos um ponto de referência. Se você não sabe, não tem problema, você vai ver que não precisa. E temos o lado onde o Sol descansa. Então, o Sol acorda com o olhinho fechado, ele prossegue pelo dia, passa lá, ao meio-dia ele passa quase no norte, tá todo feliz, e depois ele vai descansar à noite no oeste. Então, qual é a regra dos braços, de utilização, de localização dos braços? É simples. A sua mão direita, o seu braço direito, você vai estender para onde nasce o sol,
A sua mão esquerda você vai estender para onde morre o sol. Você estará de rosto virado para o norte. As suas costas será o sul. Simples assim. Preferi desenhar aqui para vocês aí, tá bom? Para ficar bem didático aí para rapaziada. Então, senhores, essa aqui é um dos métodos que é ensinado lá no nosso manual de rumo travessia. Você se orientar com as mãos, com o braço. Então, mão direita para onde nasce o sol, mão esquerda para onde morre o sol. Nós teremos na mão direita o leste, na mão esquerda o oeste. O nosso rosto estará voltado para o norte e as nossas costas estarão voltadas para o sul. Eu não vou falar quem que é esse aqui que eu desenhei, tá bom? Ó, mas é da modalidade do mar aí. Fica aí para o pessoal arriscar. Pois bem, tripulação, um outro processo de você poder identificar os pontos cardeais no terreno é através do sistema de uma vareta, inserindo uma vara no solo, pode ser o bastão escoteiro, por exemplo, ou qualquer outro tipo de meios de fortuna. Qualquer meios de fortuna são aquilo que você encontra no local que você está. Então, para marcar, para delimitar o movimento da sombra no solo desse objeto que nós vamos mostrar, que é o que demonstra claramente que o sol está andando, ok? Pelo menos em relação a nós que estamos na Terra. Então, eu vou pegar duas situações aqui. A primeira é um bastão de caminhada, que substitui aí o bastão escoteiro. E nós, essa primeira marca de sol que nós temos, ela mostra o oeste. E nós vamos marcar com um objeto qualquer, pode ser uma pedra, pode ser alguma coisa. Eu coloquei uma madeira branca sobre o gramado para a gente poder observar. O que importa e o que deve ser considerado é que quanto mais alto for esse objeto que nós estamos colocando, melhor vai ser para você verificar a mudança da sombra. Então eu vou usar a sombra do coqueiro. Céu maravilhoso, os coqueiros estão todos projetando uma sombra. E é tão rápido o negócio que já mudou aqui, ó. Eu vou usar esse vaso, vou centralizar ele, tá vendo? Eu poderia colocar lá, sem problema algum. Quanto mais longo for o nosso ponteiro aqui da sombra, mais rápido nós vamos ver para que lado que a sombra vai se mexer, conforme o sol estiver indo para o oeste. Então, o que nós precisamos saber para fins desta metodologia, que a ponta da sombra, a primeira sombra que a gente marca, ela representa já o oeste, ok? Não é que necessariamente ela esteja neste momento mostrando o ponto cardeal oeste. Vai ter que ter um truquezinho entre uma coisa e outra aí, tá bom? Então daqui uma hora mais ou menos a gente volta para verificar para que lado que as sombras se moveram, né? Se vieram para cá ou se foram para lá. De igual forma, olha, eu tinha colocado centralizadinho, né? Já tá dando uma ideia para onde tá andando aí, né? A sombra, tá bom? Então daqui uma hora a gente volta, nós vamos marcar novamente em que ponto que está a sombra. Vamos usar o método de localização do norte. Ô senhores, são 13h30, uma hora depois que eu coloquei a primeira marcação, que nos indicou o ponto oeste dos nossos pontos cardeais. Então eu estou retornando aqui agora. Veja, 12h30, eu coloquei esta marcação. E agora o sol está sobre esta marcação. Então eu marquei aí os dois pontos. De igual forma, eu coloquei a primeira marcação oeste, ficou lá onde está o vaso. A segunda marcação, aqui onde eu coloquei a madeira branca. Note, né, que como eu disse, quanto maior for a sombra, mais fácil, maior vai ficar a diferença, a distância entre os pontos que nos interessa medir. Leste, então, primeira oeste, segunda leste.
Primeira marcação oeste, segunda marcação leste, e lá vai tá descendo a sombra lá. E onde fica norte e sul? Então, senhores, o que nós vamos precisar fazer? Se eu tenho que a primeira marcação é o ponto cardeal oeste, a segunda marcação, ponto cardeal leste, nós precisamos unir as duas marcações com uma risca ou com uma taquara, um bastão, e fazer e tirar os 90 graus com uma outra. Se a minha esquerda oeste, a minha direita leste, a minha frente norte. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Tá aqui o... Então, eles estão mais ou menos apontando aí para a mesma direção. Então fica norte, sul, atrás de mim, a minha esquerda oeste, a minha direita leste. Então, essa é a forma que nós temos utilizando um bastão de patrulha, ou uma vareta, uma taquara, um bambu, ou uma árvore. Nós poderíamos fazer a mesma manobra no outro. Então, da mesma forma, o jarro oeste, a madeira branca leste, traça uma risca no máximo ponto entre os dois, faz uma risca perpendicular a ela, norte, a minha retaguarda sul, oeste e leste. Comparando com a bússola, dá para se orientar, ok? Uma outra maneira que nós temos, né, é aquela velha maneira do relógio de pulso. Então eu vou simular aqui com o relógio de parede para que todos tenham um pouquinho de mais de visibilidade. Então nós temos que alinhar a linha 12, 6, exatamente na direção do Sol. 12, 6. Ok? É a linha 12, 6, não é o ponteiro de horas e não é o ponteiro de minutos. É a linha imaginária entre o número 12 e o número 6. Eles têm que estar alinhados ao Sol. O que você vai fazer? Utilizando apenas o ponteiro de horas, você vai fazer a bissetriz. A bissetriz é o ângulo formado entre a direção que você deseja seguir e o ponteiro de relógio. Então, a bissetriz nesse caso aqui são 1h45. A bissetriz, o norte estaria mais ou menos apontado aqui para esta direção, entre o 12 e o 1. Mais ou menos nessa direção. Então, pelo Sol, né? Linha 12, 6. Ponteiro da hora. Entre este ângulo e este, a bissetriz seria aqui. Mais ou menos, olha aí, ó. Tá bom? Eu acho que para fins de se orientar com o Sol, bastante preciso. Bom, senhores, espero que vocês tenham gostado do nosso Dicas a Bordo de número 11. Falamos aí sobre orientação sem a utilização de bússola. É um tema bastante interessante, até porque está previsto aí na progressão escoteira dos nossos jovens do ramo escoteiro, ok? Então, mandem pedidos aí no nosso bate-papo de temas que vocês acham importante a gente estar abordando. Espero que todos tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva, aperta lá o sininho para receber a notificação dos novos vídeos que a gente está fazendo. Desejo a todos uma feliz semana aí, ok? Meu sempre alerta, bons ventos para todos.